Senhores, como eu cheguei aqui muito tarde ontem, tô fazendo esse vídeo agora, né? Palmeiras 1, Novo Horizontino 0, primeira final do Campeonato Paulista. Olha, algumas coisas que a gente talvez tenha que olhar para o jogo de domingo, né? Porque o que passou, passou. O jogo foi exatamente do jeito que eu imaginava. Quem projetou uma facilidade, talvez tenha, não digo nem menosprezado o Novo Horizontino, é acreditado demais na capacidade técnica do Palmeiras e o Palmeiras não é. O futebol não é só técnica, né? É técnica, física, tática e mental. E claro que tecnicamente não dá pra comparar, né? Você tem alguns lances bem engraçados no jogo de ontem, né? Que, por exemplo, quando o Matheus Bianchi tinha uma bola na direita e procurava lançar o Robson, assim, a quantidade de passe errado que ele deu foi uma coisa que nem o Felipe Anderson que veio do banco errou. Né? Que o Piquerez não erra, que o Alan não erra, que o Arias não erra. Quando a gente fala de técnica, é disso que a gente está falando. A capacidade de execução de um lance. E aí realmente a diferença é abissal, salvo um jogador ou outro ali que chama mais atenção. Mas taticamente, o Novo Horizontino propõe um tipo de jogo que dificulta o Palmeiras, que atrapalha, que incomoda o Palmeiras, que é uma meia pressão. O Novo Horizontino ele nem pega lá a saída de bola, embora os dois atacantes pressionem bastante, o Robson, o Juninho fez isso ontem, né? E então dificulta um pouco a saída. O Palmeiras em muitos momentos do jogo ficou tocando ali de lado na defesa, sem opção de daquele passe mais vertical ali no meio-campo para algum volante pegar. E às vezes o Marlon vinha, tentava melhorar isso, não conseguia. E aí no chutão o Palmeiras chegava como chegou ao gol no chutão. E aí foi a capacidade técnica mesmo, porque o Ramon Sousa ganhou do Patrick. O Patrick ainda botou a mão na bola. E aí o Flaco, até com um pouquinho de sorte, eu acho, ele acabou fazendo um gol lá no cantinho do goleiro, que acho que demorou a cair. E aí o Palmeiras fez o gol. Você vai dizer assim, pô, Marcelo, mas o Palmeiras teve outras chances. Teve uma bola na trave do Alan, um gol que ele não costuma perder, né? E na volta o Flaco chutou pra cima, sem goleiro. Teve uma cabeçada do Murilo sozinho. Teve umas 3 chances claras de gol ali. Mas o Novo Horizontino também teve. O Novo Horizontino teve o pênalti. O Novo Horizontino teve uma bola no Matheus Bianchi na pequena área que ele não conseguiu encostar nela, que se ele encosta era gol. Teve um chute do Léo Naldi já no final do jogo, ali na grande área que ele chutou por cima, se ele põe no canto era gol. Então todo mundo teve chance. Eu acho que o que fica para o jogo de volta é o seguinte: primeiro, pró-Palmeiras, às 72 horas de descanso, porque aí fisicamente o Palmeiras vai estar pleno. Ele não estava pleno ontem. Isso no segundo tempo ficou muito claro. O gramado é natural. E aí o Novo Horizontino tem uma leve vantagem, porque o Palmeiras normalmente não joga em piso assim. Assim como o Palmeiras ontem teve uma certa vantagem de jogar no sintético e não é onde o Novo Horizontino sempre joga. O gramado tem uma dimensão menor, aparentemente, e o estádio é um pouco mais, vamos dizer assim, mais estreito, né? A arquibancada fica mais perto do campo. Mas é claro, isso talvez não conte tanto para o Novo Horizontino, porque a maioria vai ser de torcedor do Palmeiras lá domingo, não tenho dúvida disso. Mas o Novo Horizontino vai jogar por uma bola e ele já viu que algumas coisas funcionaram. A última linha de marcação do Novo Horizontino em alguns momentos, ela estava na altura do círculo central, assim, do campo do Novo Horizontino, quase no meio do campo. Então o Novo Horizontino não ficou com a bunda lá na defesa, não. Ele marcou no meio, meteu gente no meio e dificultou a entrada do Palmeiras. E eles vão fazer isso domingo, não tenho dúvida disso. Talvez fisicamente estando mais pleno, o Palmeiras consiga dar mais intensidade ao jogo, ou não, porque também para o Palmeiras o empate basta. O Novo Horizontino vai ter que se expor um pouco, vai ter que dar um jeito de fazer um gol. Né? Então, é lógico que o favoritismo é do Palmeiras, mas eu não consigo ver essa distância toda, porque são os dois melhores times do campeonato, os dois melhores times do momento no futebol de São Paulo. Gostem ou não. Né? Mas, claro, a distância e a chance do Palmeiras ser campeão é enorme. E hoje a gente coloca essas coisas só para pontuar. Não foi um bom jogo, como acho que não vai ser um bom jogo domingo.
E deve voltar o Vitor Roque, eles devem colocar o Rômulo, e aí isso pode mexer com o jogo, o que vai ser, a gente não tem bola de cristal. Já disse meu palpite lá na rádio, vou dizer aqui de novo. Acho que o Novo Horizontino ganha por 1-0 e essa disputa vai para os pênaltis, e aí seja o que Deus quiser. Porque o Novo Horizontino é capaz de fazer um gol no Palmeiras, como fez no Corinthians. Então, eles marcam também com intensidade, eles pressionaram o Palmeiras no final, aí faltou a qualidade mesmo, que não tem. E aí realmente faltou. Mas eu não vejo um jogo tão pró-Palmeiras. Não vejo. Acho que a coisa é bem igual. Acho que vai ser um jogo muito tenso. E não vai ser um jogo ruim, tecnicamente. Vai ser um jogo de final amarrada. Porque neste momento é o jogo que o Palmeiras gosta. Né? É o jogo que o Palmeiras gosta, é um jogo de transição, um jogo com espaço. E talvez o Novo Horizontino tenha que sair. Não sei se vai sair de cara, acho que não. Mas esse jogo de forças, eu acho que vai deixar o jogo bem nervoso. Vamos ver, tomara que o Flávio tenha uma boa arbitragem e tudo corra bem. Mas essas foram as minhas impressões do jogo. Eu acho que a final está aberta, mas a vantagem do Palmeiras é bem boa. Até mais.